Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez, com a nossa live do Janelas e Portas da Alma. Aqui agora estou eu, que mudou de Janelas e Portas da Alma, como vocês podem ver, para Janelas e Portas da Arte. Por quê? Porque, como vocês já sabem, abrimos a editora Janelas e o projeto está crescendo, e dentro dele vai sair uma revista também, e que, por acaso, também esse nosso convidado estará nessa revista, que chama BeArt. Então, um pouquinho mais para frente, vocês vão saber um pouco mais. O que é legal é que pessoas que vão passar por aqui pela nossa live estarão na nossa revista. Então, tem um projeto muito legal. Se quiser saber um pouco mais, bate um papo com a gente. Mas, volto para o tema de hoje, mais uma quinta-feira. E esse tema, ele fala, assim, muito grande no meu coração. O veganismo e seus mitos. Bom, quem me segue ou não me segue, eu já estou nessa de buscar um pouco mais, deixar de lado a alimentação de carne, por uma questão que eu sou apaixonada por animais, mas não foi esse o ponto. O que foi mais difícil para mim foi o fato de que eu treino há muito tempo, são 15 anos de treino, e eu sempre quis fechar os olhos para a realidade de que a gente poderia se alimentar de maneira a treinar e ganhar massa muscular, com proteína que não fosse a que a gente já está acostumada, de frango, de ovo, mas esse meio de caminho para mim foi bastante complicado. Eu realmente fechei meus olhos, não quis enxergar as coisas, e chegou um momento que eu não aguentei mais. E teve um momento especial depois de assistir o documentário The Game Changers, que eu acho que muita gente já conhece, se não conhece, no Netflix, a gente vai falar um pouquinho dele. Eu senti que já não tinha mais maneira, eu já não conseguia mais parar de fechar os olhos para essa realidade e mergulhei totalmente de cabeça. E nesse mergulho total e de cabeça, uma das pessoas que eu encontrei pelo caminho foi o Lucas, Vegan Lucas, porque é como ele é conhecido lá no Insta. E, exato, ele já fala, eu termino de falar e ele já fala, porque assim, a gente briga muito, sabe? Eu falo muito, ele fala muito, eu falo muito, ele fala muito. Então preparem-se, é assim que funciona, vocês já me conhecem. Buscando muita gente, eu fui atrás, achei muita gente do idioma inglês. Então, a referência muito grande que a gente conhece hoje, da parte de whole food, plant-based, que eu acho que quem já me conhece um pouquinho mais sabe que é para essa vertente que eu vou, a base científica, ela tá muito em inglês. E eu falei, eu preciso achar alguém que fale português, fale minha língua, fale do meu jeito. E acabei encontrando o Lucas. Lucas, agora sim, dá oi para essa galera. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que estou muito feliz por esse convite, Pietra. Muito obrigado. Como você disse, eu adoro falar e adoro falar sobre o veganismo, sobre esse tema maravilhoso, esse estilo de vida que tem tantos benefícios para a nossa saúde, para o planeta. Trouxe até uma camisa aqui, especial, Friends Not Food. Exato. Minha camisa de lives. E eu fico muito feliz por esse convite de poder tentar passar um pouco dessa mensagem do que é o veganismo e mais especificamente do que é a alimentação whole food plant-based, de explicar o que é esse nome complexo aí para as pessoas. E, bom, é isso. Vamos lá fazer o que a gente gosta de fazer, falar. Mas falar, exato. Eu falo, gente, eu era cantora, sempre fui cantora, e falar foi a coisa mais pequena que eu deixava. Ai, me deram a liberdade de falar. E aí segura a boca da menina, ninguém aguenta não. Bom, primeira coisa, vamos falar de temas. Então, depois eu quero que você fale um pouco da sua trajetória, mas fale um pouco dos nomes. Veganismo, vegetariano, o tal do whole food plant-based. Quais são as diferenças? Por que todo mundo tem tanta dúvida, mistura? Fala um pouquinho deles. Legal. Essa é uma dúvida super comum, eu recebo ela frequentemente, e é importante a gente entender, primeiro, que o veganismo ele é um estilo de vida, né? O veganismo ele não engloba só a alimentação. É claro que o que a gente come é grande parte, né, do que significa o veganismo. Mas ele é um estilo de vida que foi definido pela The Vegan Society em 1944, se não me engano, e é um estilo de vida, em resumo, que visa minimizar ou eliminar, na medida do possível e do praticável, toda forma de exploração ou crueldade animal. Ou seja, é um estilo de vida que envolve, além da alimentação, também outros hábitos e também costumes nossos, como, por exemplo, a vestimenta. Um vegano, além de não consumir nenhum produto de origem animal na alimentação, também não veste couro, lãs, não financia circos com animais, ou vai a aquários que usam golfinhos, baleias, ou seja, nada que explore o animal, que use o animal como entretenimento, vestimenta ou alimentação. Mas agora entrando para a parte da alimentação em si, né? O vegetarianismo tem um espectro muito grande, né? Do que se adiciona a uma alimentação vegetariana, que é
uma alimentação à base de vegetais e do que ela engloba. Então vamos lá. Primeiro, o conceito vegetariano. Na ciência, o conceito vegetariano é quem come só vegetais. Então, quem é vegano, teoricamente, é um vegetariano, porque come só vegetais. Mas criou-se uma confusão, porque começou-se a incluir o que o vegetariano também comia. Por exemplo, um vegetariano come só vegetais, mas também come ovo e leite, então ele é um ovo-lacto-vegetariano. Se ele come só ovo e vegetais, não come leite, ele é um ovo-vegetariano. E só leite e vegetais, sem ovo, lacto-vegetariano. Só que banalizou-se o tema vegetariano como o ovo-lacto-vegetariano. Eu sou vegetariano, então é o ovo-lacto-vegetariano. Para não ter essa confusão, criaram um outro termo que se chama vegetariano estrito. Falou, eu sou só vegetais mesmo, vegetariano estrito. Então, para a ciência, vegetariano é quem come só vegetais. Para o senso comum, como banalizou-se vegetariano como o ovo-lacto-vegetariano, criou-se o vegetariano estrito. Então, todo vegano é vegetariano estrito. Ficou claro? Muito claro. Que bom. Então, agora, para entender o whole food plant-based, na verdade, o que é? O plant-based é quem tem uma alimentação baseada em plantas. Plant-based. Não necessariamente precisa ser uma alimentação vegetariana ou vegetariana estrita. Uma pessoa pode comer peixe uma vez por mês e ser plant-based. Ou seja, a alimentação dele é centrada em vegetais, em plantas, mas ainda come alguma coisa. Um whole food plant-based é quem tem uma alimentação só baseada em alimentos íntegros, na forma mais natural possível, que aí daí vem o termo whole food, alimento integral, íntegro. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Cereais integrais, como aveia, arroz, tubérculos, como batatas, leguminosas, que é o grupo do feijão, lentilha, todos vegetais e alimentos minimamente processados, como, por exemplo, pasta de amendoim, leite de soja, tofu, alimentos que não tem nada de ruim, de aditivos adicionado e não teve nada de bom retirado. Então, esse é um whole food plant-based. Então, Pode falar. Então, se uma pessoa ela é vegana, ela é obrigatoriamente vegetariana estrita, né? O contrário não é uma regra, porque ela pode ser vegetariana estrita, ou seja, na alimentação não ter nada de origem animal, mas comprar jaquetas de couro, ou ir no SeaWorld, ver baleias presas a nadar e tudo. Então, o contrário não. Mas uma pessoa também pode ser vegana ou vegetariana estrita e não ser whole food plant-based, e comer só batata frita, junk food vegana, sorvete vegano e tal. E aí que chega o meu ponto, que aí que foi o problema da minha vida, porque, gente, eu tenho uma irmã que maravilhosamente ela começou com isso há uns 8 anos atrás. E eu não sei se ela começou como vegetariana, e eu digo porque ela colocava ovo e lácteos, ou vegana, mas ela passou por um tema de veganismo, não sei como tá agora, mas assim, sempre ficou nessa de já não comer mais carnes. E para mim foi muito complicado, porque faz 15 anos que eu treino, e para mim, músculo era isso, eu brincava aqui com ela, quando ela falava alguma coisa, de eu não querer enxergar o que ela me falava, porque, quem inventou, que é Bárbara, o nome dela, quem inventou que músculo a gente tem com proteína que vem do frango, do ovo, foi Deus, não fui eu não, então tá liberado. Então eu não queria nem saber de nada. E como eu sempre fui apaixonada por nutrição, saber como é que funciona, na verdade eu sempre fui uma comilona de mão cheia, graças a Deus eu fui para esse lado, porque senão eu ia sair rodando o tempo todo, porque assim, pensamento de gordo mesmo, depois eu conto desse assunto. Mas aí eu falei para ela, Bárbara, para mim não tem sentido nenhum você amar os animais e não se amar. Porque era disso, de viver de fandango, de batata frita, de coisa assim do tipo. E para mim não tinha sentido eu fazer pelo amor aos animais e não fazer por mim. O que é mais legal da gente ver como a gente se fecha para certas realidades. Como cego é aquele que não quer enxergar mesmo. E eu coloco, visto essa carapuça em mim totalmente. Porque essa realidade existe há muito tempo. A hora que eu quis procurar, eu encontrei todas as ferramentas possíveis e, especialmente com a internet hoje, né, que você tem, eu brinco sempre, a dificuldade é você ser filtro, porque você pode ser esponja, absorver tudo e tem um monte de notícia, ou ser filtro e conseguir encontrar de verdade o que é bom. E me diz como foi o seu processo inicial. Legal. Isso que você falou é realmente muito importante. Assim, essa palavra é até um pouco pesada, mas nesse processo, acho que de todo mundo, a gente se reconhece um pouco hipócrita, né? Totalmente. É uma palavra forte, mas mas é a realidade. Eu acho que se a gente aceita isso pra gente, porque é realmente isso que você faz, ponto final.
Exato, mas é muito importante isso que você fez de procurar se informar. Esse é o primeiro passo super importante, foi o que eu fiz também, já vou contar como foi a minha história, mas só um parênteses rápido sobre uma coisa que você falou aí, que é essa questão de eu quero cuidar dos animais e tudo, mas não vou cuidar de mim, né? Isso é muito importante, né? Eu gosto sempre dessa analogia, né? Que até no avião, quando vai ter um acidente, fala para colocar primeiro em você a máscara de oxigênio, para depois colocar no outro. Porque se a gente não está bem, se a gente não cuida da nossa saúde, como que a gente vai lutar por uma causa, né? Eu brinco que ser um vegano saudável é uma forma de ativismo. Porque além de ser exemplo, você vai estar bem, sempre com energia, disposição, para poder lutar pela sua causa, seja o veganismo, seja qualquer outra que for. Então, eu acho que é super importante isso que você falou e espero que as pessoas percebam isso. Né? Não adianta você ser um vegano de batata frita, que isso vai levar, sim, a uma deficiência de nutrientes, independente de qualquer padrão alimentar. Né? Tem que eu acho que eu vou fazer um adendo, e o que acontece também é que muita gente vai... São dois lados. Tem um lado de que a pessoa vai pelos animais e tem um lado que a pessoa vai pela nutrição. E eu acho que, no final das contas, quem vai pela nutrição tem que acabar se apaixonando pelos animais, senão em algum momento é prático largar, porque não é tão simples assim fazer. Apesar de aqui na Europa, estamos na Europa, a gente sabe que é um pouco mais simples, mas eu acho que uma coisa acaba sendo ligada de uma maneira na outra, que eu comecei pelos animais em si, que eu já não tinha condição mais de mexer em frango, comia ovo por 8 anos seguidos, eu não sabia, então, para mim foi muito difícil o ovo em si, porque era meu café da manhã da vida inteira, foram 8 anos que eu comia todos os dias ovos e não queria mudar. Então, apesar de que se eu paro para pensar agora, o gosto do ovo nem é assim tão bom, sabe? Mas era aquela tradição ali, que café da manhã ainda tá difícil para mim de amar um, mas tá valendo. Vai encontrar. E é isso, então assim, é uma questão de transição e as pessoas, elas podem ir por um lado ou pelo outro e que esses lados se encontrem. Tem que chegar num ponto da sua busca de você fazer unir esses dois lados, que aí você não sai mais, porque passa a ser um estilo de vida. Exato, e foi o que aconteceu comigo, e costuma acontecer muito. Eu também, como você falou, eu sempre pratiquei esporte, teve um período só da minha vida que eu, na minha primeira faculdade, que eu fiquei muito em festas e tudo, e me afastei um pouco disso, mas em geral, desde criança, sempre joguei tudo na escola, sempre fui muito esportista e recentemente pratiquei calistenia, escalada, e que eu me apaixonei por esses dois esportes e tudo, e hoje treino, né, no ginásio, na academia e tal, mas eu sempre fui, assim, de esporte. Então, eu tenho uma herança dos meus pais muito boa de alimentação, assim, eles, sempre quando vão falar sobre eu me tornar vegano, eu tenho que agradecê-los porque a base da minha alimentação foi muito boa. Eles sempre falaram, não, você tem que comer coisa saudável, e não tem nenhum alimento que eu não goste, né? Eu gosto de tudo, eu amo jiló, amo quiabo, e todas aquelas coisas que as crianças não gostam, eu amo, porque meus pais me deram essa base. Eu lembro no início dos anos 90, assim, a gente morava numa cidadezinha no interior do Pará, uma cidade super pequena e tudo, e a minha mãe fazia umas comidas que ninguém comia lá, tipo, arroz com brócolis e, sei lá, eram coisas que hoje em dia é super comum, lá não era, né? E, enfim, não tem outros exemplos aqui. Mas essa foi a minha base. Então, eu sempre me alimentei relativamente bem, mas eu entrei naquela fase frango com batata doce, era igual você, ovo, frango, batata doce, e adorava carne, eu adorava mesmo, eu colocava picanha sangrando em cima do arroz para o arroz ficar vermelho, assim, era uma coisa... Eu gostava muito, eu nunca pensava que eu ia virar vegano. E aí aconteceu que eu conheci a minha esposa, na altura minha namorada, e ela oscilava entre ovo-lacto vegetariana e pescatariana, que é um termo científico para quem come peixe. Então ela oscilava nisso tudo, e a gente super se respeitava, né? Eu saía para comer, ela comia a opção dela, eu comia a minha com carne e tudo, e eu falava que eu nunca ia virar vegano, que nessa vida eu nunca ia virar vegano, sempre falava assim, e nem vegetariano e tal. Peraí, vou fazer um adendo que o meu marido é a mesma coisa. Eu falava se você virar vegano, eu largo de você. Esse era o comentário. Agora ele virou comigo. Mas a gente se surpreende. E assim, e foi engraçado que teve, pra mim, eu sou muito 880, assim, ela até brinca comigo que eu sou do signo de Gêmeos, ela fala que geminiano é assim, e eu nunca imaginava, né? Se eu falava nunca, então já podia preocupar. E aí, a gente passou um Réveillon numa cidadezinha no interior de Minas, se chama Tiradentes. Isso faz quantos anos atrás? Desculpa, 2 anos e meio atrás. Foi no Réveillon 2017 para 2018, exato. Nesse Réveillon, 2017 para 2018, estávamos numa cidadezinha no interior de Minas, uma cidade com cachoeiras e bem no interior, assim, bem gostosa. Fizemos um jantar de Réveillon, já estávamos num processo de diminuir o consumo de álcool e tudo, mais tranquilo. Fizemos um jantar, demos uma volta na cidade e fomos dormir.
E por incrível que pareça, eu durmo super bem, eu não peguei no sono. Eu não consegui dormir. Ela adormeceu e eu comecei a ver o feed do Instagram e apareceu um vídeo para mim. O vídeo era um link para o YouTube, tinha uma continuação no YouTube, uma palestra de um ativista falando sobre veganismo. Nem imaginava nada. E aquilo, Pietra, tocou no meu coração e no meu cérebro de uma forma. Ou não foi o Ed? Não foi o Efteling Ed. Foi um ativista mais antigo, que até é um pouco controverso hoje, que chama Gary Yourofsky. Mas, enfim, tocou em mim assim, de uma forma que eu não consegui, sabe? Eu falei, pronto, eu não quero mais comer carne. Eu acordei ela e falei, amor, eu não vou mais comer carne. Ela, como assim? Oi? Foi uma coisa assim, muito rápida. E aí, na primeira semana, eu já parei de comer carne mesmo. O leite eu já não consumia muito, um pouquinho de queijo e tal. E eu lembro que o que veio na minha mente primeiro foi essa questão. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer com a minha massa muscular? Como é que eu vou fazer com o meu esporte, com o meu treino? Na época eu estava começando a escalar, e a escalada exige muita força e tudo. E eu comecei a pesquisar. E aí eu lembro que comecei a pesquisar e comecei a descobrir um mundo, igual você falou, quando você entra nesse mundo, você descobre coisas que antes você estava cego, estava acostumado com o que é sempre. Eu lembro que eu tive só algumas dúvidas, porque muitos amigos falavam, nossa, corta essa, nada a ver, proteína é carne, vira homem, todas essas frases que são, né? E assim, eu me senti incomodado, porque aquilo ali para mim era já natural, foi uma coisa muito assim. E aí, eu lembro que eu fui continuar vendo alguns vídeos, me informar, né? Vi o Cowspiracy, aqueles documentários todos, e fui ver os vídeos e tudo, e vi um vídeo que foi aí a gota d'água. Se eu não tinha virado vegetariano na época, eu logo depois de um mês virei vegano, vou chegar lá, seria aí. Eu lembro que eu vi um vídeo de um porco que ele ia ser morto, né? Pela carne dele. E quando o cara foi tentar matar o porco, veio outro porco, amigo dele, e tentou atacar o cara para defender o porquinho amigo. E aquilo me tocou num tanto, sabe? Que eu falei, meu Deus, não tá certo, não precisa. E aí, eu lembro que nesse mesmo dia eu comecei a pesquisar muito, comecei a ler, vi artigos e tudo, massa muscular, vi atletas veganos, e eu botei uma frase na minha cabeça, assim, que o meu prazer no paladar não justifica a morte de um ser que não quer morrer, que quer viver. Então não justifica. Não quer dizer que eu não gosto de carne, eu posso sentir o cheiro de churrasco e gostar, e achar o cheiro bom. Claro. Mas não justifica. E aí, quando eu descobri que não era necessário para ter uma boa saúde, para ser atleta, aí pronto. Foi uma alegria, né? Igual a gente conversou antes, eu brinco que você achar o pote de ouro no final do arco-íris. Impressionante. Você quer compartilhar e falar, gente, não precisa, pode parar, não precisa destruir o Cerrado e a Amazônia. E o que acontece é que uma coisa acaba levando a outra. Elas não podem andar separadas. É o que eu digo. Se alguém começou porque viu primeiro Game Changers, então, como eu falei, quem não assistiu, para quem é atleta, realmente foi um changer para mim, total. Foi uma chavinha que virou, porque foi o gatilho que faltava para eu entender que toda a outra parte, eu fechava os olhos porque eu não queria enxergar, porque eu sabia que ia afetar esse lado. Então, a hora que eu vi esse lado, eu falei, pronto, chega de desculpa, já não tem mais jeito. Isso. Então, pode falar. E foi assim. Aí, quando eu tive essa consciência de que meu paladar não valia, esse era o meu propósito, essa era a minha base, era onde eu segurava. Então, nada justificava. E eu lembro que isso foi em janeiro, né? Foi logo no Réveillon. Em janeiro, aí virou fevereiro, eu ainda não comia mais carne, comecei a pesquisar, comecei a comer grão de bico, a gente acha que é restritivo, né? Você comia ovo, por exemplo, todas as manhãs. Eu comecei a comer panqueca de grão de bico, comecei a comer lentilha, comecei a comer tofu, coisas que eu nunca comia com frequência, comecei a inserir. Então, a alimentação vegetariana estrita não é restritiva. Virou um mês, virou fevereiro, a minha esposa, minha namorada na época, estava adorando essa ideia, né? Porque ela estava já no bloco vegetariano e veio junto comigo. E aí, pronto, lembro que a última coisa que eu deixei foi o pão de queijo, né? Era como mineiro foi uma coisa mais complicada. Nada que o pão de beijo não resolva. Nada que o pão de beijo, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, e aí, foi assim, aí eu lembro que pronto, já era em fevereiro, eu já estava praticamente vegano, comia, tipo, pão de queijo de vez em quando, assim, pelos meus pais e tudo, porque essa questão social pesa, né, e tal. Mas eu lembro que fiz uma viagem a trabalho, na época eu trabalhava como engenheiro, que é a minha primeira formação, e aí estava em viagem de trabalho e eu lembro que alguns colegas na cidade que eu estava foram jantar e tudo, e tinha um gerente de uma outra empresa e me ofereceram um prato que tinha, não lembro se era pizza, tinha queijo, ou se era peixe, não lembro mais. E eu lembro que eu não neguei por medo de decepcionar, pela pressão social, e comi. E eu acredito que eu não tinha tido tantas mudanças no meu organismo, a ponto de eu rejeitar aquilo ainda não, né? Tava mudando, mas desceu quadrado, sabe? Mas pela questão... Sim. Porque eu falei, nossa, eu tô indo contra o meu princípio só para agradar.
e aí pronto. Aí foi a gota d'água. Eu vou te falar que isso é uma coisa que aconteceu muito comigo, porque assim, eu já tô vendo isso há muito tempo. Então, deixa eu ver, desde quando entrou a pandemia, faz uns 6 meses que eu parei com derivados de leite. Eu já comia quase nada. Eu comia uma vez por semana, e comia uma pizza, que aqui, pizzas boas, mas assim, era um pedaço de pizza, leite mesmo, já não tomava muito. Mas meu pai, quando eu era pequena, meu pai falava que era mais barato comprar uma vaca e ter em casa, de tanto leite que eu tomava. Então, assim, realmente é uma questão. Ele falou, filhinha, é muito mais barato eu ter uma vaca aqui com tanto de leite que você toma. Mas é uma questão de uma busca que eu não estava conseguindo mais, estava faltando alguma coisa. E eu fui aceitando essa transição, buscar mais. Então, acho que é uma coisa importante que as pessoas entendam você comeu, eu tenho 31 anos, eu comi 30 anos da minha vida de uma maneira. Não tente mudar de uma vez só. Claro, quando você entra aqui, você não consegue mais, ponto final, porque você viu aquilo, te chocou de uma maneira, ok. Mas assim, os seus hábitos alimentares são prazeres, são coisas que você ama fazer. É uma das maiores, eu brinco que uma das maiores felicidades da vida é que eu vou comer pelo menos 4 vezes ao dia. Eu sou apaixonada por comer. O sono, vou ensinar. Sabe o que é o sono? O sono é a máquina do tempo para o café da manhã. É isso que é o sono. É para isso que ele serve, não tem outra função. Então, que as pessoas entendam que tudo é um processo de transição e pensar que é muito mais você trazer coisas novas ao invés de já pensar, vou tirar tudo. Exato. O que você tem a dizer disso? Com certeza, Pietra. Isso aí é a frase que eu sempre falo. Se você está numa transição, primeiro começa a inserir novos alimentos, em vez de só pensar em tirar. Insere lentilha, insere grão de bico, insere aveia, insere coisas que você não costuma quinoa, insere coisas que você não costuma comer, porque você vai descobrir um universo novo de alimentos. Você não vai ficar restrito àquilo. E tem uma frase que eu gosto de falar, que tem quatro motivos que fazem a gente comer ainda produtos de origem animal, né? O primeiro deles é mesmo a questão da tradição, né? É tradicional, nossos pais ensinaram, nossos pais fizeram pratos que a gente gosta e tudo. Então, assim, tem essa bagagem da tradição, tem a questão cultural, né? Por exemplo, o pão de queijo em Minas, a paella aí na Espanha, né? Que em Portugal tem o bacalhau, no sul do Brasil o churrasco e tal. Então, tem a questão cultural, tem a questão do prazer mesmo, do prazer no paladar, de gostar e tudo mais. E tem a questão do hábito, né, da praticidade. Estou acostumado àquilo, eu sempre faço o ovo de manhã, aquela coisa, por que eu vou ter que pensar em outra coisa e tal? Então a gente come por esses quatro motivos. Quando a questão, seja animal, seja de saúde, seja de ambiental, supera essas 4 coisas, o que geralmente leva um tempo, como você falou, tudo na vida é um processo que leva, para uma mudança ser feita de forma concreta, leva um tempo. Você não vai negar essas coisas assim, de uma noite para o dia. É claro que se você pensar que quanto antes você mudar, mais vidas animais você está salvando, isso é um motivador. Mas Você tem que respeitar esse tempo e ao mesmo tempo, você também amplia o seu campo de visão. Você começa a conhecer amigos veganos, restaurantes veganos, experimenta uma pizza vegana, uma coxinha de jaca, e você vê que você consegue substituir os alimentos que são meramente questões afetivas, alimentos que são memórias afetivas, por versões veganas que supre. Se eu compro, por exemplo, um pão de beijo, que é o pão de queijo vegano, para mim, se eu boto um cafezinho, um pão de beijo ali, lembra minha casa lá em Minas Gerais. Então, assim, isso é um processo que você vai conhecendo, você vai se abrindo, né, para o novo. Eu acho que quando você realmente olha a carne ou o derivado de leite, que seja, com outra visão, com esse outro olhar, simplesmente você consegue mudar o paladar, ele já não está mais tão presente, porque é isso que você falou, é uma memória afetiva, e você vai criando novas memórias. E eu acho que eu me senti, não sei se um pouco lesada, porque eu sempre busquei muito, eu sempre estudei muita nutrição, sempre fui atrás de pessoas que eu confiava, e parece que esse lado, ele foi tão fechado para mim, sabe, que lógico, que dependeu de mim ir atrás e buscar e saber e enxergar uma outra realidade. Aí você começa a ver, você começa até a ficar meio... tomar cuidado para não ficar paranoico, mas você começa a enxergar as coisas de outra maneira, de que muita coisa a indústria leva mesmo, muita coisa é para fazer dinheiro. E assim, o Whole Food Plant-Based é você tirar tudo que foi colocado de pacote e colocar o que veio da natureza. Então assim, a gente está brigando para mostrar para as pessoas a comer o que a mãe natureza já nos deu desde sempre. Exato. Não, e é isso. Eu até, antes agora da gente começar a live, tinha uns minutos de tristeza aqui, que eu vi que o Ministério da Agricultura aí do Brasil
melhor, lá do Brasil, está tentando interferir no guia alimentar brasileiro de uma forma muito triste e nota-se claramente a influência da indústria agropecuária e da indústria dos alimentos processados. Porque, só uma explicação rápida, o guia alimentar da população brasileira é incrível porque ele separa os alimentos pela forma de processamento, ou por quão processado é. Alimentos íntegros na forma in natura, que são os alimentos whole food plant-based, ou whole foods, os alimentos minimamente processados, que são alimentos que passam por um processo, mas ainda são saudáveis, e alimentos ultraprocessados, que já não são interessantes, tiveram muitas coisas retiradas, tiveram a forma muito alterada e aditivos adicionados. E é lindo isso, porque o Guia Alimentar Brasileiro ele fala para a gente focar em alimentos whole foods, alimentos in natura, alimentos íntegros ou minimamente processados. E agora parece que o Ministério da Agricultura está vindo querendo interferir isso. Ou seja, vê um interesse grande da indústria, tanto de processados quanto da indústria de produtos de origem animal, falando que não tem que ser assim, que não tem problema comer alimentos ultraprocessados e tudo, sendo que, por exemplo, já foi comprovado que embutidos, né, alimentos, carnes processadas, como salsicha, bacon, linguiça, salaminho, são cancerígenos, assim, tem uma associação fortíssima com o câncer. Então, isso que você está falando também é um problema, sabe, que a gente vê uma influência da indústria na ciência, na nutrição. Isso existe muito. E quando você vai a fundo procurar, é muito mais do que só os ultraprocessados e processados. É a carne em si, que tem o Neu 5G, sei lá como chama, que só tem na carne e que já está comprovado que ele é completamente cancerígeno, e especialmente a nossa microbiota, a importância do intestino, e eu vou chegar lá para te perguntar, mas assim, você quando começou, quais foram as suas maiores dificuldades? Realmente, vamos falar no dia a dia, na prática. Para mim, as 2 primeiras semanas, gases. Oh, meu Deus do céu, estômago inchado. E eu notei que o tofu foi o que piorou a situação. Então, eu tentei trocar de marca do tofu, estou agora em 3 semanas, indo para a 4ª semana. E assim, como eu estudei muito, para mim não existe volta atrás. Então, é uma coisa que eu falo que eu estou em transição, porque realmente estou me adaptando. Mas eu coloquei tanto mais coisa nessa minha alimentação que já era saudável, e eu fiquei em choque com, meu Deus, como eu falava que era saudável, a carbofobia, o medo do carboidrato absurdo, especialmente para nós mulheres. Não, mas é mais fácil, mas para nós mulheres. Então qual foi realmente a maior dificuldade que você teve no seu dia a dia? Olha, tive algumas, mas antes até de falar sobre elas, só queria falar primeiro até o que eu senti de diferente no meu corpo. Claro. Assim. Às vezes as pessoas acham que são coisas milagrosas, para algumas pessoas podem até parecer quase que milagrosas. Como eu já comia muitos vegetais, já era atleta e tudo, eu senti algumas diferenças, como por exemplo a digestão muito mais leve, eu não me sentia pesado depois daquela lombeira e tudo. Eu estava sempre com muita energia, o meu odor melhorou, foi uma coisa que eu reparei, foi super engraçado. E a minha digestão, isso foi claro, assim. E o que é interessante é que uma alimentação whole food plant-based, se você principalmente analisar os artigos que não têm influência da indústria, que foi o que a gente acabou de falar, né? Infelizmente, principalmente a indústria dos laticínios, a indústria do leite, ela é fortíssima. Gente, vocês não têm ideia do tamanho, do quanto isso é forte. Vocês não têm ideia. É assim, quando você for pegar um artigo científico, a primeira coisa que você vê é vai lá embaixo e vê quem está tomando conta. Poxa, é muito triste. Foi o que você falou. Quando a gente bateu o papo antes, ele me deixou claro. Falou, olha, realmente, não é que todos que estão financiados por isso são ruins. Mas realmente, se eu vou fazer um artigo que é falando do leite, pela indústria do leite, você acha que eles vão liberar um artigo que é negativo? No mínimo tem que olhar, ficar com uns 2 pés atrás para começar a ler esse artigo e tal. Exato. Mas, então, eu comecei a perceber que se a gente soubesse interpretar os artigos e ver, a alimentação whole food plant-based tem um potencial gigantesco de prevenir doenças crônicas e até reverter algumas delas. Hoje, a doença crônica, que é a doença crônica não transmissível, né, que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, né? E a doença, já tem vários estudos, e tem um deles que é lindo, que mostra que uma alimentação whole food plant-based, ou seja, alimentos à base de vegetais na forma íntegra ou minimamente processado, pode literalmente desentupir artérias, reverter doenças cardiovasculares. A diabetes tipo 2, que é uma doença crônica completamente de hábitos, né, de hábitos de vida, e principalmente de hábitos alimentares, pode ser revertida com uma alimentação whole food plant-based. E que agora muitas crianças já estão nascendo com diabetes tipo 2, né? É uma loucura.
Tem a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que geralmente surge na infância, na adolescência, e a diabetes tipo 2, que é uma doença que se desenvolve com maus hábitos, e o maior consumo de alimentos processados, e o grande consumo de produtos de origem Então, animal. a criança que está nascendo é com diabetes tipo 1 e não 2. Isso, normalmente se for... Okay. Sim, a diabetes tipo 2 se desenvolve com o tempo, exato. Okay. Mas, assim, é tanta coisa para falar de ciência disso que eu nem vou entrar tanto, mas o meu ponto é dizer que a alimentação whole food plant-based, ela literalmente previne doenças crônicas e até reverte algumas. Pessoas que eram diabéticas tipo 2 e deixaram de ser depois de uma alimentação assim. Então, é incrível. E tem muito estudo, muita ciência para embasar isso, sabe? Então, eu me deslumbrei com esses temas, mas toda mudança de padrão alimentar, não necessariamente só de um onívoro para um vegetariano estrito, mas qualquer uma, para uma alimentação low carb, para uma high carb, para uma alimentação tal, para outra e tudo, tem mudanças no corpo, mudanças no organismo. A gente precisa se readaptar, não é? Então, eu senti, principalmente, gases, inchaço, mas basicamente isso. Não tinha nenhuma outra. Só que aí eu comecei a pesquisar e descobri que um dos equívocos que se faz na transição alimentar é ir muito rápido ou aumentar muitas quantidades. Se você é uma pessoa que não costuma comer grão de bico, se você vê lá que para comer uma quantidade legal de proteína de grão de bico, você precisa comer 200 gramas de grão de bico cozido. Se for do 0 para 200 gramas direto de grão de bico, é uma analogia muito boa, que tem um gastroenterologista ótimo, que eu adoro, que fala que é uma analogia ao treino na academia. Se você nunca treinou, você vai para o ginásio, para a academia, e vai pegar 100 quilos no agachamento a primeira vez. Você vai se machucar, você não vai aguentar. É a mesma analogia para inserir um alimento de origem vegetal que tem muita fibra para a sua macrobiota intestinal, sua microbiota intestinal, desculpa, que é o quê? As bactérias do seu intestino. Tem uma informação super legal que nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino. A gente tem mais bactérias no intestino do que células humanas. São 38 trilhões, não é? Eu estava assistindo 39 trilhões. Então a gente tem mais bactéria do que célula humana. A gente é mais bactéria do que humano. E outra coisa, pessoas que estão assistindo, também dentro do nosso intestino, 70% dele é o nosso sistema imune. Exato. 70% do nosso sistema imune está no intestino, exato. Ou seja... E essas bactérias, elas se alimentam de fibras pré-bióticas, de compostos pré-bióticos. As fibras são um desses. Então, se você chega com aquela quantidade de grão de bico lá, você tinha pouco... A gente tem vários tipos de bactérias, né? Várias colônias diferentes, que comem diferentes tipos de fibras e, enfim... Se você tem uma quantidade lá de fibras e ela vai se alimentar, vai receber uma bomba de grão de bico, uma quantidade de fibras imensa e tudo, e tem um médico também que brinca que fala que elas vão soltar fogos de artifício de alegria, tipo, comida, banquete, e aí são os gases. Mas, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. E especialmente também que se você está acostumado a ter uma alimentação com ovo, frango, carne, o que seja, e você tira isso de uma vez e coloca outro tipo de alimentação, você estava alimentando esses micro-organismos com outra coisa. Então, eles estão preparados para fazer a digestão disso que já estava acostumado. E é por isso que tem esse processo de transição. Exato. E também exatamente. Então, assim, você não tem uma quantidade adequada das bactérias que digerem a fibra específica de tal leguminosa ou de tal vegetal. E, além disso, quando você tem uma alimentação muito rica em produtos de origem animal, ela é geralmente, naturalmente, rica em gordura saturada, que também mostra que é muito inflamatória para o intestino. Então, e produzem endotoxinas ou bactérias más no seu intestino. Então, você está povoado com elas ali. Quando você começa a botar fibras pré-bióticas que alimentam as bactérias boas, são poucas, elas ainda não conseguem lidar com aquilo, e tem muitas das outras bactérias inflamatórias, às vezes ali o seu intestino já está inflamado e tudo. Então, por isso, a necessidade de ir aos poucos, e aumentando a quantidade aos poucos, perceber qual alimento te dá desconforto e qual não. Por exemplo, eu como uma leguminosa, lentilha, tranquilo, posso comer quilos, que não me afeta. O tremoço, por exemplo, que é uma leguminosa muito comum aqui em Portugal, pouco comum no Brasil, eu passei 28 anos da minha vida sem comer tremoço. Aos 29 anos, quando cheguei aqui, comecei a comer tremoço. Se eu como uma tigela de tremoço desse tamanho, estufo, gás e tudo. Por quê? É igual chegar para pegar 100 quilos no agachamento. Vamos com calma, vamos deixar as bactérias que comem tremoço se familiarizarem. Especialmente, eu acho que é uma coisa que a gente nota muito. Quem começa a mudar para isso, você vai muito mais ao banheiro, que muita gente tem problema e toma muito remédio. Gente, é inacreditável. Você vê que as coisas estão funcionando de uma maneira que você fala, meu Deus, é regular. Mas quando eu digo regular, é muito regular, muito ao dia. Então, assim, quem sofre com isso, vocês não têm ideia de toda a melhor. E eu vou dizer, por experiência própria,
sendo mulher, tem algumas coisas que... Você fez um comentário comigo, eu até fiquei pensando. Você falou pra mim, quando a gente bateu o papo antes, que os homens é mais difícil, porque é uma coisa como se fosse menos másculo, né? De entrar nessa coisa de ser vegana, não sei o quê. E o meu caso foi, eu sou mulher, eu quero ganhar músculo, já é mais difícil pra mulher, então vai ser ainda mais difícil eu sendo vegana. Entende? Então, esse meio do caminho, e eu sempre vivi em dieta, tive um problema sério uma época da minha vida, sério mesmo, há 4 anos atrás, perdi cabelo, tive um problema hormonal muito pesado, e eu não tenho dúvida de que teve relacionado à minha alimentação. Era aquele momento auge do low carb total, que eu treinava muito, então assim, foi um período muito extenso da minha vida que eu fiz muita proteína, eu tenho certeza que estava relacionado, e para mim, essa mudança de voltar a inserir carboidrato, você falou que sentiu pouca diferença, mas acho que para mim, por ter esse histórico de mulher, em teoria, sempre diminuir as coisas, eu ter facilidade, ser uma endomorfa, ganhar mais músculo e acumular gordura, de que na academia, eu com, sério, 3 dias que eu tirei o ovo, o queijo, tudo, todas as carnes, o meu fôlego estava bizarro. Realmente, para mim, foi uma diferença que eu falei, não é possível que eu faço natação 2 vezes por semana, uma vez bike, normalmente a segunda vez da natação é na sexta-feira, ou seja, você tá destruído já. Que isso? Era assim, 30 segundos de descanso, eu voltava de novo, eu falei, gente, quem que é essa pessoa que tá morando no meu corpo? Não, mas na verdade eu também senti isso, assim, eu falo que eu não senti tanta diferença porque eu já era atleta e tudo, mas em termos de energia e de digestão mais fácil, assim, assustador. Eu lembro que na escalada eles duvidavam muito. Assim, como que você é vegano? Você consegue, você tem força pra caramba e tal. Então, assim, a única coisa mesmo foi os gases e o inchaço no início, e de vez em quando aparece, quando você não está acostumado a digerir um alimento específico e tal. Mas, isso é só falando sobre as fibras. Tem outros pontos importantes também sobre os gases, ou inchaços, que são coisas que costumam acontecer em vegetarianos, é que os laticínios são muito responsáveis por gases também. Alimentos processados, principalmente adoçante. Eu sempre falo para as pessoas, façam um teste se você consumir adoçante e sentir gases, porque adoçantes artificiais também podem causar gases e tudo. E tem um terceiro ponto também que é importante entender, que são os chamados fitatos, ou tem também algumas enzimas, além dos fitatos, que estão principalmente nas leguminosas, mas tem também em outros alimentos de origem vegetal, que é importante a gente deixar de molho as leguminosas e cozinhá-las bem, deixar de molho pelo menos de um dia para o outro, algumas até um dia inteiro, para depois cozinhá-las, trocar água e cozinhá-las. Os fitatos, eles são compostos que servem de energia para a semente, porque a semente não tem raiz, né? Então, como que ela vai ter energia para brotar? São os fitatos. Então, eles são super importantes para o grão. Só que para a gente, ele pode causar gases, inchaços, desconfortos e também até atrapalha a absorção de alguns minerais. Tipo ferro. Dizem que é como se fosse... Os fitatos são os ácidos fíticos, não? Exato. Ah, tá, ok. Então é como se fosse uma proteção, né? Diz que é como se fosse uma proteção do grão também, não? Não sei. Teria que olhar. O que eu sei é que eles são uma reserva de energia para o grão. Mas pode ser também, tem várias funções, eu desconheço. Mas isso também é super importante, então, criar o hábito de demolhar as leguminosas. Então, isso tudo que a gente está falando mostra, em termos gerais, o tanto que a relação com a comida vai se aproximando. Né? Você tem que demolhar, você tem que pesquisar, você tem que conhecer. Então, é uma mudança que te aproxima muito do alimento. É incrível isso, assim. Os benefícios vão além do físico, sabe? Vão muito da sua relação com o alimento. Isso é incrível mesmo. Você passa a olhar o mundo, e é o que você falou, você passa a ter mais compaixão por tudo. Porque você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Não que você... Vou deixar claro, não que quem não seja, não enxergue. Mas você passa a ter uma visão diferente, você passa a agradecer o tanto de variedade. Eu sempre fui dessa coisa de ser saudável, de amar nutrição, de ser a chata que vai sair, vai comer alguma coisa saudável, porque sempre gostei mais, mas meu saudável era a saladinha, o frango, o de todo mundo, legumes, mas assim, para por aí, imagina que eu vou colocar grão de bico, imagina que eu vou pôr arroz com feijão. Gente, é umas noias que você cria e você fala, meu Deus, eu vivi amarrada. Exato. Tudo bem, tem muito tempo para viver ainda, mas realmente, ainda mais uma cultura assim louca para mulheres que estão aí me entendem. E falando de mulheres, vou falar que eu estava assistindo uma palestra super legal também, e com relação a hormônios, mulheres em fertilidade, o tanto que melhora, e cólicas. Vou falar, para mim foi uma diferença que eu posso dizer de 3 semanas,
de baixar minha cólica em 40%. Exato. É bizarro. Não, e vocês são mulheres jovens, né? E para as mulheres também que já estão entrando na menopausa e tudo, tem vários estudos, principalmente relacionados ao consumo de soja e as isoflavonas da soja, que são tão mal interpretadas e tão mistificadas e tudo. Os maiores mitos. Vamos para os maiores mitos. Começamos com a soja. Tem muitos. A isoflavona da soja alivia demais os sintomas da menopausa. Isso aí já está super comprovado e tudo. Tem vários mitos, né? O primeiro deles, vou só sair da soja rapidinho e já volto nela, é o da proteína, né? Mas onde eu vou conseguir proteína e tudo? Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? E muitas vezes, assim. E quantas vezes eu já falei isso quando eu não era vegano? Eu não esqueço disso também. Acho que eu já tô colhendo as consequências também. Eu já fui um não vegano, né? Que treinava. Eu já fui um não vegano frango com batata doce. Você respira e solta. Exato. E fala, pera, eu vou responder porque eu fui desses. Exato. Então é super importante entender tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre mitos, que é olhar para a fonte primária dos nutrientes, né? Então, a proteína, ela é um conjunto de aminoácidos, né? Que ela vem naturalmente dos vegetais. Quando uma pessoa come uma vaca ou um porquinho ali, ela está comendo um tecido muscular que tem proteína acumulada que o animal obteve das plantas. Então, as proteínas são sintetizadas, os aminoácidos são sintetizados pelas plantas, né? Então, por que a gente não pode ir direto à fonte, né? Então, esse é um contexto, esse é um mito que é muito fácil de se quebrar, porque todos os alimentos de origem vegetal têm proteína, todos. Do alface ao feijão, à soja, todos têm, em diferentes quantidades, e todos têm todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais, para quem não está familiarizado, são aminoácidos, que são os tijolinhos que compõem o muro, que é a proteína, que nós temos que pegar na alimentação, que nós não conseguimos produzir, né? A gente produz alguns aminoácidos, outros a gente tem que buscar na alimentação. Então, todos os alimentos de origem vegetal têm todos os aminoácidos essenciais, e em diferentes níveis. Alguns têm mais, outros são fontes de proteína, como a soja, a aveia, enfim, o feijão, né, principalmente as leguminosas, e outros têm menos. Mas isso que é importante. E depois a gente tem que considerar o pacote que vem no alimento. A gente tem que ver o alimento como um pacote de nutrientes, né? Tirando essa parte emotiva, memória afetiva, emocional, vamos falar só mesmo da questão nutricional. Olhar o alimento como um pacote de nutrientes. Se você pegar o ovo, por exemplo, ele tem proteína, ele tem boas vitaminas e tudo, mas o que mais vem junto no pacote, né? Vem gordura saturada, vem colesterol, vem colina, que a gente precisa, mas vem colina em excesso, que pode virar TMAO, que, enfim, no intestino, que é outra coisa que não é interessante. Então, no pacote vem coisas ruins. Por que a gente não pode ir para uma fonte que é a primária, que vai usar menos recursos e que vem só coisa boa? Junto com a proteína. Esse é um ponto muito importante, porque assim, quando eu me sinto meio lesada de que tudo que eu aprendi, tem um outro caminho, vamos lá, não quer dizer que realmente não existam os benefícios do frango, ou da carne, ou do ovo, do leite, significa que eles vêm com malefícios. E aí isso me aclarou muito, porque é igual o negócio do cálcio, do leite com cálcio, que a gente estava comentando de um câncer masculino numa parte, no câncer de próstata, e piorou, mas melhorou, o outro câncer de não sei o quê, mas é porque você vai direto à fonte, é pelo cálcio. O leite tem pouquíssimo, você consegue muito melhor em fontes vegetais, então... Exato, é exatamente isso, assim. É só a gente ir direto na fonte, mesmo serve para proteína e para o cálcio. A vaca não produz cálcio. O que está no leite ali da vaca, que é uma fonte de cálcio, o leite da vaca é uma fonte de cálcio, só que o cálcio veio das plantas, veio da grama que ela come. Por que a gente não pode ir direto, igual eu sempre brinco, não precisa ir direto na grama, vamos nos primos mais gostosos, né? Na couve, no brócolis, no agrião, na rúcula. Hoje já tem várias bebidas vegetais fortificadas com cálcio, e foi isso que você falou. A biodisponibilidade, né? O quanto a gente realmente absorve do cálcio dos vegetais é em torno de 50%, 52%. Do leite da vaca é de 30%, 31%. Então, é muito mais biodisponível, muito mais fácil de absorver o cálcio dos vegetais. E vem junto com outros malefícios. E essa é a diferença. Não é que não tem ali, não tem, que tem proteína, que tem carboidrato, que tem gordura, mas que trazem alguns benefícios, porque a comida, você está colocando para dentro, ele vai ter... Exato. E o que vem no pacote do leite da vaca também? Vem colesterol, vem gordura saturada, vem hormônios naturais de crescimento ali que tem da vaca, que faz um bezerro crescer desse tamanho para
quase tamanho já de um boi em meses. Então, é um leite, já entrando nesse outro mito do cálcio, né? É um leite que foi feito especificamente para o bezerro, né? A gente bebe leite só por questões culturais e tradicionais. A gente não bebe por questões fisiológicas. Exato. Isso é quebrado logo de cara, isso é provado, desculpa, logo de cara quando a gente imagina bebendo leite de outra espécie. Imagina você tirando o leite do seu cachorro, ou de um porco, ou de uma girafa, para beber. Isso você acha super nojento, né? Tem até uma brincadeira que eles fizeram servindo leite para as pessoas na rua e fala que é leite de cachorro, as pessoas ficam indignadas. Por quê? Uai, qual a diferença, né? É um mamífero. Então, é uma questão cultural só. Se você olhar o que vem no pacote junto com o leite, não vale a pena. O que vem no pacote junto com o brócolis e com a couve é um alimento super baixo em calorias, uma densidade nutricional gigante, cálcio, outros minerais, vitamina A, vitamina K, vitamina C, compostos fitoquímicos antioxidantes. Tem um fitoquímico, os glicosinolatos, que um deles é o sulfurafano, que é super, super anticancerígeno, que está nos vegetais verdes escuros. Então, o que vem no pacote é muito mais interessante. Como você falou muito bem, pode ter benefícios nos alimentos de origem animal, mas, considerando só a questão nutricional, o pacote vem muito ruim. Muito. Exato. E se você considerar outras questões, como ambiental, a questão ética, o pacote vai só ficando pior. Olha, então... e essa cultura do corpo e da saúde ser a pessoa ter um corpo bonito, a gente acabou chegando na loucura de olhar as coisas com isso é gordura, isso é carboidrato, isso é proteína, e a gente foca nos macros. E o que essa dieta, essa maneira de viver, que eu não posso chamar de dieta, porque é uma forma de vida. É um lifestyle quase, né? Exato. Que você passa a olhar não só o macro, mas o micro. Exato. E é isso que é mais importante. E assim, você ia deixando passar. É arroz, frango, ovo no café da manhã. Coloca o verdinho. Nunca liguei, eu comia. Mas assim, mas também não pode passar demais. Porque cenoura tem carboidrato. Porque e você fica numa paranoia que é muito libertador quando você sai e fala, gente, o cara lá de cima colocou isso tudo pra gente comer. E o negócio é a diversidade. Especialmente quando você tá lendo o livro Fiber Feel do Dr. Esse, gente, é incrível. Não li ainda, mas já vi os resumos, já assisti os podcasts da vida. Que o negócio é a diversidade. A gente tem que colocar no nosso prato. Na semana, ele fala que, no mínimo, 30 tipos... 30 ou 40, não lembro. 30, 40. 30. 30 a 40, ele falou, tipos diferentes de frutas, verduras e vegetais, para a nossa microbiota funciona bem. Exato. Então, assim, para alimentar todos os tipos de bactérias, exato. Exato. Então, isso que você está falando, Pedro, é muito, muito verdade. Assim, isso eu até falo que chama um pouco da nutrição antiga. Resumir o alimento ao principal macronutriente é uma coisa que você está matando aquele alimento. Você chamar, meu prato tem proteína, carboidrato, gordura e vegetais. Não, peraí, o feijão, o tofu não é proteína. O feijão é proteína, é fitoquímicos antioxidantes, é fibra, é ferro, é várias outras coisas. E também chamar o arroz de carboidrato, ou a batata doce de carboidrato. Batata doce é vitamina A, é fibra, é carboidratos também, e tudo. Então, quando você faz isso, você restringe, você para de conhecer sobre o alimento. Quando você vira a chave para esse novo padrão alimentar, que eu gosto de chamar, nem gosto de chamar de dieta, nem uso muito esse termo, porque você vira a chave, você começa a conhecer que a batata doce é um tubérculo, que o arroz é um cereal, que o feijão é uma leguminosa. Você começa a descobrir o grupo das leguminosas e ver o que tem no pacote, e ver, eu posso substituir a feijão por qual outro do grupo das leguminosas. Você expande muito seu conhecimento e para de definir uma alimentação só por macronutriente. Isso é um benefício gigante. Isso muda muito. Eu falo, é aquela hora de novo de você querer enxergar, porque isso sempre existiu, mas a gente se foca, se fecha numa caixinha que você fala, gente, como é que pode? De verdade, tá todo mundo sendo enganado. Aí a hora de que você abre os olhos, você fala, não é possível que, e é por isso que você acaba querendo falar para as pessoas. E a gente tem que se controlar, quem tá nesse meio você tem que falar para quem tá afim de buscar. Então, eu sou bem guardadinha, eu tô falando nesse momento com você, porque eu trouxe para falar comigo disso. Então, eu posso falar. Então, se alguém quiser falar comigo, pode falar comigo. Não sairei contando para ninguém. Mas é isso, você acaba se sentindo um pouco responsável por saber algumas coisas que as pessoas realmente não sabem. Elas têm quem não quer enxergar, era o meu caso. Não adianta, podia me falar que ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, eu não queria ouvir. Mas tem aquelas pessoas que têm interesse e não sabem como buscar.
E essa é a diferença. Quando você coloca a quebra de alguns paradigmas. Quando assisti uma palestra de algum ativista, acho que foi o Ed, o nome dele? Flink Ed. Exato. Que ele colocou uma coisa que para mim faz muito sentido. Você põe numa sala uma criança, você dá para ela uma cenoura e um coelho. Se ela brincar com a cenoura e comer o coelho, tem alguma coisa errada. Exato. Não é instintivo, né? Não é. O instinto é comer o vegetal. E pra gente fazer isso, o que ele fala também, a gente criou ferramentas para matar o coelho, mas eu quero ver você matar o coelho com a sua boca, porque é o que você tem de ferramenta, você é um humano. Matar ele e comer cru, porque é isso que sobra. Então, assim, são quebras de paradigmas. Você fala, gente, vamos enxergar, porque eu tenho certeza que a pessoa ali, ó, que tá olhando o cachorrinho com amor, que tem o amor tá ali, e se ela enxergar o outro animal, ela vai ver que o amor tá ali, por que a gente cria essa barreira? Exato. Mas, voltando para a alimentação, quem quiser deixar isso de lado, a tal da B12 também, que é um grande mito. Exato, é outro sim. Bom, então já falamos um pouquinho da proteína, um pouquinho do cálcio, né, ir direto na fonte e olhar o pacote, né, que vem junto. A B12 é uma vitamina produzida por bactérias, ela não é produzida por animais, né? Então, das hipóteses que tem é que antigamente nós conseguimos nossa B12 quando comíamos, por exemplo, vegetais, pegávamos do chão, antigamente eu falo, né, nossos antepassados e tudo, comíamos vegetais do chão que estava com terra, bebíamos água suja e ali vinha a bactéria e acabávamos ingerindo, tendo a vitamina B12 a partir dessas bactérias que a produziam. Enfim, com a sanitarização, a higienização, vamos dizer assim, dos produtos e tudo, o que foi muito bom para evitar doenças tipo a cólera e tudo, a gente começou a matar as bactérias, né, esterilizar e tudo, e com isso a gente parou de conseguir B12 dessas fontes. Mas, ainda bem que hoje a gente tem um mundo muito mais higiênico e tudo, mas isso é um problema global, né? Infelizmente, só veganos e vegetarianos se importam com isso. Por quê? Porque antigamente as pessoas conseguiam a B12 a partir da carne, porque a galinha estava lá comendo coisas, minhoca, insetos, coisas da terra, o porquinho também comia coisas da terra, os vegetais sujos ali, água e tudo, a vaca e tudo. Quando você comia o animal, você tinha a B12 ali, né? Como eu falei, os animais não produzem B12, são as bactérias. E aí, o que acontece é que hoje na indústria, a galinha e o porco, principalmente, são criados, o peru também, são criados em um sistema exploratório nos esquemas da agropecuária, onde que eles são alimentados com ração, eles quase não têm espaço, eles não têm mais essa vida de comer coisas ali sujas de terra, de comer insetos, de comer e tal. Então, eles têm a ração suplementada de B12. Então, o que acontece é que se o vegano suplementa B12, muita gente acha isso antinatural, tem que entender que a carne que as pessoas estão comendo também está sendo suplementada de B12. Então, você está tomando suplementos de B12 por um intermediário que gera um impacto ambiental gigante, que é uma vida... Exato. E você está tendo a mesma fonte. E aí, a hora que você entende, desculpa, que você também é energia, que já está mais comprovado, física quântica, você está comendo uma energia morta, que isso vai impactar em você. Então, assim, é uma cadeia quando a gente, de novo, para de olhar no micro e dá um zoom para fora e enxerga que nós somos seres integrais. Esse tipo de alimentação, ela faz o planeta inteiro rodar diferente. Exato. E assim, isso é um ponto super importante. Mas além disso, também completando sobre a B12, tem uma questão super importante que a B12, que é a cobalamina, ela é muito mais sobre a boa absorção, sobre a boa metabolização do que sobre a ingestão. Então tem muita pessoa que come carne aí, que está comendo bastante B12, mas que tem deficiência, porque ela não absorve bem. Tem vários fatores que tem que considerar. E infelizmente as pessoas não olham isso. Quem olha é só vegano e vegetariano. Então assim, eu prefiro 1000 vezes tomar uma gotinha ou um comprimido por semana para manter uma vitamina que hoje é o modo mais fácil e seguro de conseguir do que financiar toda essa cadeia de exploração animal, de impacto ambiental. E além dessa energia que vem, né, de ter que tirar uma vida para se alimentar e tudo, também tem uma outra energia, que essa é a que mais me assusta em termos ambientais, que tem um termo bem rápido, vou tentar não ser muito científico nisso, que é a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que a gente precisa para as funções vitais. Vamos supor que eu preciso lá de 1.500 calorias para manter minhas funções vitais. Né? Os animais também têm isso. Então pensa bem, se um porco, uma vaca, vamos pensar, o que ela come de soja e trigo e milho, principalmente, que é a base da ração delas, é uma quantidade gigantesca, que precisou de muita água para plantar, que precisou de muita terra para plantar. Ela come muito, muito para crescer e ficar uma vaca grande, forte, para você ir lá e matar ela. Vão lá, matam ela e comem. A quantidade de calorias, de energia que você consegue dessa carne
é em torno, assim, em média, olhando todos os animais, em torno de 10% da quantidade de calorias que a vaca comeu. Então a vaca teve que comer uma quantidade de recursos imenso, ela usou boa parte dessa energia, desse recurso para viver, para reproduzir, para andar, para respirar e tudo, para digerir, e depois pouco dessa energia se concentrou no músculo dela, em forma de proteína, ou no corpo dela em geral, e você come aquilo lá. Então, eu até estou preparando um post no Instagram sobre isso, que fala um pouco sobre o quanto é ineficiente, de forma energética, comer animais. Se você vai direto na fonte, você consegue alimentar muito mais pessoas, porque é muito mais eficiente. Então, essa outra energia, que também é super importante, que é a energia em termos de calórico, também é assustador, sabe? Assim, quando você abre o olho para isso, você fala, meu Deus, a gente conseguiria alimentar outro planeta. Se é exatamente isso. E quando você entra nesse mundo, você começa a pesquisar a respeito, é uma bola de neve. Você passa a se ouvir, você fala, meu Deus, eu sou aquele que era o chato. Por quê? Porque aquele do outro lado, que era eu que estava escutando antes, não queria saber essas verdades, eu não queria escutar. Então, você passa realmente a enxergar o mundo de outra maneira, ele pode funcionar diferente. Quantas vezes os posts que eu vejo hoje, que eu paro e leio, eu simplesmente deixava passar, eu não queria enxergar essa realidade. Agora você fala, mas tá aí, gente, vamos enxergar esse. E o que é muito legal é que é um mercado mais promissor que existe. Todas as grandes cadeias, o Beyond Meat, que foi a carne de proteína vegetal que ganhou, Leonardo DiCaprio comprou as ações, ano passado foi a mais bem ranqueada. Poxa, é do hambúrguer plant-based, ou seja, pessoal do mercado quer fazer dinheiro, vocês vão ajudar o planeta inteiro e vão fazer dinheiro, pelo amor de Deus. Se é esse o foco, vamos mudar a vertente. Pessoal que cria gado, é muito ineficiente o processo de vocês. Isso porque meu pai trabalha com isso, meu pai é veterinário de gado, entendeu? Ele trabalha com isso. Então, assim, eu sei, isso tá dentro dele, e ele mesmo, com a minha irmã, pra você ter uma ideia, meu pai foi de carniceria, do praticamente pai dele ter como chama? Um açougue. Tem um açougue e ele tá matando bicho o tempo todo. Então, assim, essa raiz existe. E ele, de chegar ao ponto de minha irmã mostrar vídeos para ele não tá conseguindo mais comer carne, é muito pouco. E ele fala, não dá, filha, eu não consigo mais. Então, assim, realmente é um processo que você tem que querer ir atrás, mas chega uma hora que ele também bate em você e você tem que abrir os olhos para enxergar. Fala um pouquinho da Blue Zones e depois a gente te mostra um pouco do seu Insta, para quem quer conhecer um pouco, é bem legal. Boa, exato. Isso aí é assustador, são 70 bilhões de animais terrestres mortos todos os anos para alimentar a população, sem contar os animais marinhos, que seriam aí para os trilhões, então é realmente assustador. As Blue Zones é um estudo muito interessante, né? Tem vários tipos de estudo, né? Estudos populacionais, ensaios clínicos e tudo, mas as Blue Zones são zonas no mundo, né? Um estudo feito pela National Geographic, que investigou as regiões do planeta onde as pessoas tinham maior quantidade de centenários, ou pessoas já de idade super avançada, que tinham boa qualidade de vida. Não eram os que viviam mais, mas os que viviam centenários, ou pessoas com idade avançadas e ativos, né, que ainda trabalhavam, que ainda faziam as coisas, alguns trabalhavam na enxada e tal, e reparou que essas 5 zonas, que é a ilha de Okinawa, no Japão, uma ilha na Grécia, Loma Linda, na Califórnia, na Itália e na Costa Rica. São essas 5 regiões, não lembro exatamente todas, mas principalmente Okinawa no Japão e Loma Linda na Califórnia são as que eu mais olhei, e essas 5 regiões tinham várias coisas em comum, eles começaram a achar super interessante. Então assim, onde o pessoal vive mais, as pessoas idosas têm a melhor qualidade de vida, são mais ativos, tem muita coisa em comum. Eles acharam, se não me engano, 8 ou 9 coisas em comum, e uma delas é que eles tinham alimentação praticamente plant-based, 95% plant-based, ou seja, tinha uma ingestão de produtos de origem animal muito pontual ali, coisas de uma vez por mês, e algum peixe ali, às vezes algum leite ali, uma coisa muito pequena, mas era basicamente plant-based e basicamente carboidratos, fontes de carboidratos, principalmente batata doce, vegetais, na forma íntegra e tudo. Isso era um dos pontos que mostrou que as pessoas que viviam mais. E engraçado que vem toda essa bagagem de estudos que eu falei anteriormente que sustentam isso. Então é incrível, assim. E além da alimentação, também só vale falar que eles tinham outros hábitos super interessantes, como, por exemplo, práticas regulares de exercício físico, mas não de alta intensidade, como tipo caminhadas, ou ir na casa dos familiares andando, coisas assim, mas que eles faziam há 100 anos.
tinha o hábito deles terem uma fé, não necessariamente uma religião, mas uma espiritualidade, o fato deles viverem em comunidade também, esse espírito amigo, né, espírito de comunidade. Então, todas as 5 tinham isso em comum. É um estudo muito interessante. Vale E muito é uma coisa que hoje, com essa tecnologia, com essa loucura, a gente divide tudo e está querendo buscar a mesma coisa. Exato. E eu acho que a maravilha da nutrição é que a gente vai na fonte. É a fonte do problema. A gente tem mania de colocar 1 milhão de remédios, pelo amor de Deus. Não estou tirando a importância dos remédios ou de todos os avanços da medicina, pelo amor de Deus. Não é esse o ponto. O ponto é simplesmente que é o que você põe para dentro, é a sua máquina. Como você vai cuidar da sua máquina? Você é responsável por ela. Então, faça bom uso. E todas as ferramentas, elas estão aí, elas nasceram do solo para você, e é só você querer realmente buscar um pouquinho mais. E é isso. Desde sempre, antes de eu entrar nessa, eu falava, como é que eu ia emagrecer? Me perguntavam amigos, perguntavam dicas, que eu sempre fui desse lado, nunca dei nada profissionalmente, mas de dicas. Gente, vamos começar assim, você vai comer o que você quiser, desde que você não abra um pacote. Vamos fazer assim, que venha da terra. Então, assim... Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, é o básico. E vamos falar do seu Insta. Como é que você começou primeiro? Qual foi a ideia? Faz quanto tempo que você tem ele? Olha, eu comecei tem mais ou menos 1 ano e pouco, se não me engano, não tem muito tempo. E acho que por agora eu estava virando 10 mil seguidores, estava até brincando, que foi até hoje, super legal. Exato. E eu comecei com o objetivo, porque eu pensei em uma coisa super interessante. Logo que eu virei vegano, eu comecei nos ativismos, né, de rua, eu ia pra rua falar para as pessoas e tudo e tal. E aprendi muito isso que você acabou de falar, de que a gente não precisa despender energia para quem não quer ouvir, né, não adianta, a pessoa tem que estar aberta, genuinamente aberta e tudo. Comecei nisso, mas eu descobri uma coisa, que não adiantava a pessoa se tocar pela imagem do animal sendo morto, pela questão ambiental, não adiantava se na hora que ela fosse chegar em casa para cozinhar, ela não soubesse o que fazer. Pronto, beleza, eu vi o animal sendo morto, não quero, mas se eu vou chegar para cozinhar, eu vou fazer meu bifinho, meu ovo, que é o prático, que é o que eu sei. Então, o que ela tinha que fazer para botar o veganismo na prática, dar o primeiro passo, era saber o que cozinhar e ser saudável. Como a gente falou, ser um ativista vegano saudável. Eu falei, pronto, vou fazer um canal de comida no Instagram. Só que na época eu trabalhava numa empresa super conservadora, na indústria minerometalúrgica, e era um ambiente... Eu lembro que na época eu já estava parando de beber, já tinha parado de consumir álcool e estava fazendo yoga. Então já tinha coisas que eram super diferentes do ambiente ali, então era super zoado. Eu falava, nossa, isso é coisa de sei lá o que, isso e tal. E eu lembro que na época eu fiquei com super vergonha de fazer um Instagram disso, sabe? Mas eu falei, não tô nem aí. Eu segurei naquele meu propósito, de que meu paladar não valia e tal. E aí criei, assim... Comecei a postar e tal. Eu lembro que a minha namorada na época, e como hoje também sempre me incentivou muito, comecei a postar. Comecei tal. E comecei a ver que isso influenciava, mesmo que de forma indireta, sabe? Assim, pelo exemplo, às vezes. Eu chegava, assim, era engraçado, eu chegava na empresa que eu trabalhava, eu não comia no restaurante, né? Levava minhas marmitinhas, comia tudo. As pessoas passavam e zoavam. Vegano, come mato, come alface. Já chegaram até a botar carne no meu prato uma vez. Fizeram várias zoeiras, assim, né? E aí depois eu fui percebendo que as pessoas iam parando de zoar, iam respeitando, iam entendendo. Alguns iam ficando curiosos, olhando, outros iam perguntando, deixa eu ver, o que é isso? Que estranho, que receita? Na outra semana a pessoa estava levando a receita, estava ensinando. Então, pelo exemplo, eu percebi que eu tinha um poder de contagiar muito grande, assim. E foi assim. E aí comecei a fazer posts de comida, soltar vários. E eu acho que é muito legal isso, a gente focar, assim, quando você quer saber alguma coisa, acaba que você tem que encontrar coisas que não são muito boas para realmente te chocar de alguma maneira, te mover de alguma maneira. Mas o melhor caminho para a paz, qual que é o caminho da paz? A paz é o caminho, é a gente ser exemplo, é você mostrar as coisas boas, os benefícios que isso te traz. E ao invés de focar no que tem de ruim, eu acho que seria essa a melhor maneira de ativismo. Não é eu ficar o tempo todo mostrando o bichinho queimado lá, poxa, eu não posso ajudar, ele já foi queimado, ele já sofreu, ele já chorou. Então, assim, foi um momento que você viu, te tocou, beleza, mas você não precisa ficar remoendo coisa ruim. O que eu posso fazer para mudar? Então, o que realmente está na minha mão é a proatividade. Exato. Então, vou colocar aqui na tela para você mostrar um pouquinho aí o seu Insta. Legal. Bom, eu acho que eu vou até, se não se importa, vou atualizá-lo aqui. Aí, olha o 10 mil, era por isso que eu queria atualizar. 10 mil seguidores logo agora na live, vamos para comemorar. É para dar sorte.
Exato. E é isso, olha, quem não conhece, vá à minha página, eu tento fazer o possível para ser prático e ajudar a comer comida vegana saudável, né? Por exemplo, eu sempre posto meus pratos aqui, explico sobre eles e tudo. Aqui tem alguma série também de receitinhas que eu faço de forma bem, com os gráficos, né? As imagens bem simples, pratos super práticos e saudáveis, mostro também conteúdo científico, né, que eu adoro mostrar aqui, sempre boto as referências dos estudos e tal. E é isso, também trago um pouco de mostrar o fitness, né, mostrar o treino também, como é possível construir massa muscular e treinar com alimentação à base de vegetais. Exato. E assim, a ideia mesmo são dicas práticas, né? Por exemplo, como montar o prato, tem um post assim, que é um dos posts que o pessoal mais gosta. Quais nutrientes tem que ter atenção, por exemplo, aqui, que a gente falou muito da B12, né? Tem outros também que exigem uma atenção um pouquinho maior. Então, eu procuro ser bem prático, né? Eu acredito que eu cresci esses 10 mil seguidores de forma muito orgânica, de forma muito genuína. As pessoas realmente, e eu acho que é muito legal você saber que ser um influencer digital hoje realmente pro lado bom. Olha, o que eu fiz nessa vida de pegar pessoas que eu seguia tão à toa, que já não me acrescentavam mais nada, e mudar completamente, direto, eu vou assim, fazendo uma limpa mesmo. É de você saber que você realmente está impactando na vida de alguém, dela ver esse prato e começa a virar um hábito. Tudo na nossa vida é um hábito. A hora que você começa a olhar que tem uma pessoa que está feliz, que ela está bem, ela está fazendo isso, está funcionando, e, gente, olha também os stories, o tempo todo ele posta, é muito legal, tem muita coisa que você aprende, e você sentir que você está dentro de uma comunidade, que você está... Essa é a diferença, de saber que você não está sozinho. Então, você acha a sua tribo mesmo, sabe? Exato. Você quer mostrar algum específico ou eu te volto para a tela? Não, tá tranquilo. Acho que tá bom. Pode. Ai, foi. É exatamente isso que você falou, sabe? Assim, é muito gratificante poder inspirar, poder ajudar. E assim, eu sempre gosto dessa mensagem, não só porque agora eu completei 10 mil, sou um mega influencer, de forma alguma. Não, mas agora você pode colocar o link de eu posso colocar, sabe? Depois então subam aqui o link. Não, mas a brincadeira é que a gente sempre tem alguém observando a gente sempre é exemplo para alguém, assim. Então, o que eu recebo, às vezes, de mensagem é tão gratificante, fala assim, nossa, eu como seu mingau de aveia todos os dias, que eu sempre falo que a melhor forma de começar o dia é comendo mingau de aveia. Eu tomo seu smoothie, né, a sua vitamina todos os dias. Isso é muito gratificante, muito. Porque eu falo que você conhecer sobre alimentação é muito empoderador, porque você sabe o que você está pondo para dentro do seu corpo, você conhece sobre os alimentos, e cuidar da sua saúde física, como você falou, é o nosso veículo, né? Cuidar da nossa saúde física é um dos passos do amor próprio. Começar a você ir no supermercado, comprar uma coisa que você gosta, fazer uma comidinha, testar uma receita, cozinhar para você, se alimentar, se sentir bem, energizado. Isso é um exercício de amor próprio, na minha opinião. Sabe? E eu acho que especialmente é você olhar e parar de se colocar desculpa. Como a gente tem mania de colocar desculpa para não fazer o exercício, para não comer direito, para saber, é só uma saidinha, é só uma vez, não, hoje eu não vou. Gente, você vive hoje, o amanhã você não sabe, o que você está fazendo hoje é a sua responsabilidade, o seu corpo, o jeito que você vive, como você treina, como você trabalha. Eu falo sempre, você se leva para onde você for, é você. E essa sua essência, ela transparece por onde você for passar, e ponto final. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, se eu fui capaz de deixar um sorriso para quem passou no meu dia, para mim já valeu a pena. É isso, no final, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, e que você possa seguir sendo esse exemplo. Eu agradeço muito a atenção, não só o carinho, a nova amizade. Falei, não vejo a hora que vocês venham para cá, para Barcelona, ou a gente dá um pulo. Poxa, a gente não se conheceu, a gente foi para Porto em fevereiro, a gente teve aí. Pertinho. Pois é, primeira vez que a gente foi, aí. Então, quando vocês quiserem vir aqui para Barcelona, e que você siga, assim, influenciando as pessoas com o seu bom humor, com o seu amor absurdo que transparece. Realmente, quando você entra nesse mundo, gente, vocês ficam parecendo até... Vocês vão ver, parece um bobo chato. Só que assim, sabe assim, amiguinho, fala comigo disso, fala comigo. Fala comigo, puxa o assunto. Então, por isso, busque pessoas que vão falar da mesma língua que você. Porque tem gente que não quer saber, quem tá do seu lado,
lado, e tem gente que vai te seguir depois que você fizer, pelo seu exemplo, de que as coisas estão funcionando. São pequenas coisas, igual eu disse, um casal de amigos foi pra praia, olha, fiz um pesto de espinafre para vocês. Então, assim, falei, viu? Tá abrindo um olhar para novas coisas. Então, assim, é legal. No final das contas, você acaba sendo o chato para muita gente, faz parte, mas é a questão do respeito, né? Eu sou o que eu quero ser, e se você quiser saber o que me faz tão feliz, eu vou com o maior prazer mostrar para você. Exato, exato. Nossa, é isso, a gente tem que ter empatia também, de entender que cada um tem o seu processo, falar para quem quer ouvir, e tem sempre uma dica também que eu dou, se você está nesse processo de mudança, não precisa, eu não lembro de quem é essa frase, eu fiquei de pesquisar de quem era, não me lembro, se você não precisa ver a escadaria inteira, você precisa ver só o próximo degrau, só precisa dar o próximo passo. Foca nisso e vai mudando, que você vai ser exemplo para alguém, assim, logo, logo. Então, isso é muito, muito incrível. E eu queria te agradecer demais. Eu adoro falar, como você falou, eu adoro falar sobre isso. Eu sou realmente apaixonado por isso. Eu acho que o veganismo tem um poder de mudança a nível individual e a nível global. Então, assim, é uma forma que eu acho que dá para a gente impactar o mundo positivamente, dando os passos em direção ao veganismo. Então, eu fico muito, muito grato, muito feliz mesmo pelo convite. Eu adoro. Tem assunto aqui para a gente falar dias, assim, tem... Eu acho que a gente vai ter que fazer uma série semanal. Exato. A gente vai ter que mudar a live para ter um especial. Exato, fazer uma programação inteira, que tem muito conteúdo para falar, para entrar, mas acho que é isso, acho que a mensagem é realmente essa, que a gente passou, e a gente sente muito muito passional, né? A gente se sente muito empolgado para falar, porque é uma coisa que é igual quando você descobre uma coisa boa e você quer compartilhar para as pessoas, principalmente as pessoas que você ama. Então, é incrível. Porque imagina, aquela coisa que está te fazendo tão feliz, que você tá assim, você só quer mostrar, você só quer falar. É assim, o cachorro rabalando o rabinho e ele quer atenção. É muito assim. Olha, mas muito obrigado mesmo, super grato pelo convite. Foi um prazer imenso falar com você. Com certeza a gente pode combinar de se encontrar. Com certeza. Vai ser um prazer. E vamos conversando, porque agora eu quero te acompanhar muito na sua jornada também. Para uma alimentação, uma alimentação whole food plant-based. Parece até como atleta, não? Eu treino há 15 anos, mas por paixão, é isso, por mim mesma. Nunca competi de nada, mas é isso. Para mim, exato, é assim que tem que ser. Gente, quem ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigada. Como eu digo sempre, em 2 semanas a gente vai estar na TV Itapetininga. A partir de amanhã a gente já está no YouTube e a gente vai colocar essa live também no Insta. Então, @pietra.junqueira, veganlucas, @veganlucas, né? Assim eu tenho underline. Tem um ponto, vegan.lucas. Tá, tipo meu pietra.junqueira, viga.lucas. Quem quiser seguir, estaremos aí e será um prazer seguir falando. Eu falo que esse programa me deu a oportunidade de conhecer muita gente incríveis e somar e crescer. Digo mesmo para você, não vejo a hora de conhecer Ceci, porque, gente, a gente já sabe, Ceci, a esposa é assim, Ceci. Exato, ela mesma. Muito obrigado, muito boa noite, pessoal que ficou em casa até agora com a gente, muito boa noite e até semana que vem. Obrigada. E, gente, brigadão. Tchau, tchau.